A todos, é bom estarmos na casa do Senhor para juntos podermos estudar mais sobre a Sua palavra. Vamos começar, como é nosso hábito, com uma palavra de oração, pedindo que seja um tempo abençoado este de estudo em conjunto da palavra do Senhor. Oremos então. Senhor nosso Deus, estamos aqui juntos nesta manhã para podermos estudar a Tua palavra. Estamos divididos por classes para que o ensino seja apropriado para as necessidades, mas o objetivo é o mesmo, é nós sabermos mais de Ti, para te conhecermos melhor, para te servirmos melhor, Pai. E por isso, então, pedimos que nos capacite, seus professores, aos alunos, que haja, Senhor, todo um corpo junto, unido, para ter o mesmo desejo em comum, que é saber mais de Ti, para te servirmos melhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, começamos sempre com aquela recapitulação. Nós estamos a estudar o livro de Daniel. Nós começamos no início do livro de Daniel, no capítulo 1, e nós havemos de ir até ao seu final, e já estudamos os 4 primeiros livros do livro de Daniel. E agora nós, hoje, como os irmãos facilmente conseguem compreender, vamos para o capítulo 5. Então, daquilo que nós estudamos até agora foi que Daniel fazia parte dos cativos de Judá, que foram levados para a Babilónia. Daniel era muito jovem quando foi transportado para a Babilónia. Como era de uma família nobre, de uma família daquelas consideradas especiais, o que aconteceu foi que os babilónios selecionaram um grupo de jovens das várias partes do império que tinham sido conquistadas e colocaram este grupo de pessoas sujeitos a uma formação. Eles passaram por um programa de formação de 3 anos. Para nós compreendermos sempre melhor, é sempre mais fácil nós compararmos com aquilo que nós temos hoje. Então é uma espécie de curso universitário que eles fizeram durante 3 anos, e a ideia era, no final destes 3 anos, estas pessoas que passaram por este processo de formação, todos jovens, todos de famílias nobres e famílias reais, era depois eles começarem a ocupar cargos de liderança como se fosse na função pública, na administração pública do Império. E Daniel foi um destes jovens, e o que aconteceu foi aquilo que nós vimos no capítulo 1, que depois do período de formação, o Senhor foi com Daniel e mais 3 amigos, e no final, quando foram sujeitos a um processo de avaliação, Daniel e mais os 3 amigos destacaram-se de todos os outros jovens que tiveram durante 3 anos a fazer aquela formação. E Daniel ainda tinha algo diferente dos outros seus amigos, é que Deus tinha-o capacitado para poder fazer a interpretação de visões e sonhos. E foi isso que foi acontecendo. Daniel depois foi sendo solicitado várias vezes para fazer a interpretação de sonhos, de visões do rei da Babilónia. E sempre que isto acontecia, ficou claro que o Deus de Daniel era o Deus superior a todos os outros. Nós sabemos que é o único Deus, mas para as pessoas da Babilónia era mais um Deus. Só que para as pessoas da Babilónia era o Deus mais poderoso, mais forte, aquele que consegue até ler pensamentos humanos e consegue salvar pessoas da fornalha de fogo ardente. Isto ficou bem claro. Hoje nós vamos continuar no capítulo 5 e esta é a agenda que nós temos. Vamos rapidamente só perceber quais foram os reis da Babilónia, porque temos aqui uma dificuldade que chega a colocar quase em risco a credibilidade bíblica, por isso para nós é importante percebermos do que é que se trata. Depois vamos ver mais um desafio que é feito ao Deus de Israel e, a partir daí, o que é que acontece com uma mensagem que é escrita, há uma interpretação da sua mensagem, vamos compreender o pecado do rei que foi cometido e ver o castigo que lhe estava associado. O capítulo 5 começa com a apresentação de um novo rei. Até aqui, se os irmãos se lembram, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, somente nós conhecemos um rei da Babilónia. Toda aquela história que nós encontramos de 1 ao 4 tem a ver com o período em que o rei que governava era Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o rei mais poderoso daquela parte, daquela fase do Império Babilónico. O Império Babilónico tem várias fases. Nesta última fase, Nabucodonosor foi com certeza o rei mais poderoso. Entretanto, depois de Nabucodonosor, outros reis se foram sucedendo, só que nós não temos relato bíblico no livro de Daniel. Quando entra no capítulo 5, nós encontramos aquilo que os irmãos podem ler. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença
dos 1000. Já conseguimos perceber então que estamos durante o reinado de um novo rei, estamos no mesmo império da Babilónia, e conseguimos perceber que se trata também de alguém com muito poder, porque dar uma festa para 1000 pessoas não é uma coisa normal. E ele está a dar para 1000 dos seus grandes, para um grupo especial de pessoas. Só que, durante muitos anos, este capítulo foi objeto de grande controvérsia, porque quando nós vamos analisar toda a linha com os nomes dos reis da Babilónia, nós não encontramos o rei Belsazar. Podia ser, como às vezes acontece, os nomes terem uma escrita diferente porque se utiliza uma língua diferente. Quando nós lemos Paulo, por acaso neste caso até é mais fácil porque o nome é parecido, Paulo e Saulo, os nomes são diferentes. São diferentes porque têm a ver com a língua em que está a ser chamado. Seria o mesmo que em português nós chamarmos alguém de Tiago. Imaginem que estávamos a escrever o texto em português, escrevíamos Tiago. Se alguém tivesse a escrever o texto em inglês, escrevia James. Mas é o mesmo nome, é a mesma tradução. Estão a perceber? Então, às vezes acontece isso na Bíblia, os nomes aparecerem diferentes por causa da língua com que está a ser relatado ou está a ser escrito. Então, pensava-se, mas percebeu-se que rapidamente não tinha a ver com questões de tradução. E é grave, agora os irmãos dizem, mas podia ser uma falha. Não, não pode. Não pode haver uma falha na Bíblia, porque a doutrina cristã assenta num princípio que a Bíblia não contém erros. Porque se a Bíblia contém um erro destes, ainda que seja de pormenor, podia também ter um erro doutrinário. Então, a doutrina cristã assenta no princípio, isto é importante para nós, porque é aquilo que nós defendemos, que a Bíblia, no seu original, não contém erros. Agora, a Bíblia que nós temos nas nossas mãos contém, porque ela foi objeto de traduções, as pessoas a datilografar podem ter cometido alguns erros, mas na sua versão original, nós acreditamos que a Bíblia é inerrante, tanto na escrita quanto na doutrina, e principalmente a questão doutrinária. Então, isto chegou a colocar aqui algumas dificuldades. E se nós estivermos a analisar a lista dos reis da Babilónia, começa com Nabopolassar e depois o grande Nabucodonosor, e nós chegamos até Nabonido, que é considerado o último rei da Babilónia, e a questão que eu coloco é onde é que está o Belsazar, que é apresentado no versículo 1 do capítulo 5. Este homem não aparece em circunstância alguma. Então é importante nós esclarecermos isso, porque senão estamos a avançar com a possibilidade da Bíblia ter um erro. E volto a dizer, a doutrina cristã assenta no princípio de que a Bíblia é inerrante. É aquela palavra que os teólogos gostam de utilizar. Então vamos assumir que a Bíblia é inerrante, não tem erros. Então temos que encontrar uma explicação para aquele Belsazar, porque na lista dos reis da Babilónia nós não o encontramos, mas ele é apresentado como rei. Como é que alguém é apresentado como rei? Nós sabemos que Nabonido foi considerado o último rei porque depois de Nabonido o Império Babilónico cai e é conquistado pelo Império Medo-Persa. Então, nós estamos perto do final da história. O que é que nós sabemos de Nabonido? Nabonido, nós sabemos que é considerado um dos grandes reis deste período babilónico. Nabucodonosor foi, com certeza, o mais poderoso e, historicamente falando, aquele que depois se destacou em segundo lugar foi Nabonido. Nabonido era um rei, mas ele vem de uma linhagem sacerdotal. Ele não é filho de outro rei, ele vem de uma linhagem sacerdotal e ele prestava devoção aos deuses da região da Arábia. Não era alguém que desse muita importância aos deuses da capital do império, que era a cidade da Babilónia, onde hoje nós conhecemos como o Irão. Então, Nabonido, como vinha de uma linhagem sacerdotal, tinha sensibilidade para as questões religiosas e ele prestava culto aos deuses da região da Arábia. Agora imaginem este homem empossado com todo o poder. O que é que ele vai tentar fazer? Vai tentar reabilitar os templos dos seus deuses, onde estão os seus familiares. Então, durante grande parte da liderança de Nabonido, ele não estava na capital do império, que é a cidade da Babilónia. Ele estava ausente porque estava no sítio onde os seus deuses eram adorados, na região da Arábia. Mas a capital do império é Babilónia. Imaginem aqui, no nosso contexto, a cidade de referência é Lisboa. É aqui onde está o governo, é aqui onde nós temos o parlamento. O que significa que se o primeiro-ministro estiver
ausente, o que é que vai acontecer aqui em Lisboa? O que é que os irmãos diriam? O que é que tinha que acontecer? Vamos imaginar que o primeiro-ministro que tinha que governar o país ausentava-se. A sua residência oficial é em Lisboa, é aqui o centro do poder. O que é que iria acontecer em Lisboa? Provavelmente alguém era nomeado para substituir, principalmente quando não está no país. Lembro-me uma vez, quando o Presidente da República, em Portugal, ele foi operado. O que é que aconteceu? A segunda figura do Estado assume interinamente a posição de Presidente da República. Acontece com frequência porque o Presidente está de baixa médica, não pode exercer as suas funções presidenciais, então é nomeado alguém que vai assumir a sua responsabilidade. E é exatamente isto que aconteceu. O Nabonido, que está afastado da capital do Império, mas o Império não pode parar. Decisões têm que ser tomadas. Então, quem é que acaba por ser a pessoa que fica na capital do Império a administrar tudo aquilo que tem a ver com a responsabilidade real? Fica o príncipe herdeiro. E o príncipe herdeiro é que é aquele Belsazar que é apresentado no capítulo 5, no versículo 1. Então, Belsazar é o príncipe herdeiro e é tratado como rei, como muitas vezes acontece na Bíblia, porque é um título profético. Por exemplo, quando Nabucodonosor conquistou Judá, quando levou Daniel e os seus amigos para o cativeiro, Nabucodonosor não era rei ainda. Nabucodonosor era o rei, mas como é que a Bíblia trata Nabucodonosor? Rei. Porquê? Porque quem escreveu utiliza um título profético para aquele homem, porque sabia que ele mais tarde seria o rei. E foi exatamente isto que aconteceu. Então, Belsazar é filho de Nabonido, e por isso, então, a Bíblia apresenta-o como rei, mas ele, de facto, não é rei, porque não aparece ali naquela linhagem. E o que é que vai acontecer? É importante nós percebermos aqui um pouco mais de história. Permitam-me para depois ser mais fácil toda a compreensão daquilo que vamos dizer. Nabonido, então, estava ausente da capital do Império. O grande deus daquela região da Babilônia, onde está a capital do Império, era o rei Marduk. E era cultura da altura que no ano novo, na transição do ano que estava a terminar para o ano novo, havia uma festividade em honra do deus Marduk. Mas só se podia fazer estas celebrações, a condição era se o rei estivesse na capital do Império. Fixem isso. O que é que, agora com isso em mente, pensem, a grande festividade em homenagem ao rei Marduk só podia acontecer se o rei estivesse na Babilônia. E o que é que eu vos disse sobre Nabonido? Grande parte do seu reinado ele passou onde? Na Arábia. Então o que é que acontecia nesta festa de Ano Novo? Ou melhor, o que é que não acontecia? A festa em homenagem ao deus Marduk. Agora imaginem na capital do Império, onde provavelmente estão as pessoas mais vaidosas do Império, nem que seja porque dizem que vivem na capital. O seu Deus, que eles hão de considerar o Deus mais importante. Mas eles agora não podem fazer a grande festa, porque o rei, na maior parte do tempo do seu reinado, não estava na capital do Império. Comecem a pensar agora nos nobres, no povo. Comecem a pensar nos comerciantes. Naquela altura, era a altura que dava dinheiro. Só que não podem ganhar dinheiro naquela altura. Porquê? Porque não podem fazer as festas, porque o rei não estava na capital do Império. Então os irmãos já conseguem ver que começa a haver um descontentamento do povo da capital do Império, da Babilônia, contra o seu próprio rei. E por isso nós conseguimos perceber que, quando inicia o capítulo 5, aquela festa que está a ser dada por Belsazar era uma festa para levantar a moral das pessoas, porque toda a gente estava com alguma aversão face à realeza. Precisamente porque não havia a grande celebração em honra do deus Marduk. E por isso, meus irmãos, é importante esclarecer, e dados arqueológicos confirmam que, de facto, Belsazar, ele não aparece na lista, mas ele é filho de Nabonido e por isso a Bíblia apresenta-o como o rei, mas na verdade ele era o príncipe herdeiro. E por isso então temos ali o rei Belsazar deu um grande banquete, mas agora está desmistificado isto e podemos continuar porque a Bíblia
é inerrante, não tem erros. Se tivesse erros, terminávamos aqui e cada um ia para a sua casa e deixava de haver cristianismo como nós o conhecemos. Mas podemos continuar aqui. Então, durante este período que eu disse, que está narrado no capítulo 5, estávamos aqui com um problema grave na Babilónia. Porquê? Os medas e os persas uniram-se e eles estavam na capital do império para tomar a cidade da Babilónia. E eles estavam ali com um cerco em torno da cidade da Babilónia. E por isso, como o povo estava descontente dentro da cidade, por causa do comportamento do rei, que não celebrava as festas em homenagem ao deus Marduk, que não protegeu bem a cidade, porque a cidade estava sob o cerco dos medo-persas, então Belsazar dá este banquete, vejam o que é que o texto diz, aos seus grandes, que haviam de ser os nobres, os seus generais, que era para levantar a moral, para tentar depois fazer aquilo que era necessário belicamente para resistir ao cerco a que a Babilónia estava sujeito. Então agora ele vai dar uma grande festa para agradar aos seus homens mais poderosos. A festa era uma festa normal daquela altura, envolvia muita comida, envolvia muita bebida e, na maior parte dos casos, esta festa, depois das pessoas comerem muito, depois das pessoas beberem muito, o normal era aquilo transformar-se numa orgia sexual. Era muito comum que isto pudesse acontecer. Então, acredita-se historicamente que isto era o que estava a acontecer ali, naquilo que nós encontramos no capítulo 5, no versículo 1. Então, uma festa que estava a ser dada. E os irmãos, agora, coloquem na vossa cabeça muita comida, muita bebida, as pessoas a ficarem alcoolicamente afetadas e aquilo progressivamente a transformar-se numa orgia sexual. Este é o cenário que nós devemos ter na cabeça. Então agora, o que é que vai acontecer? Neste grande ambiente de pecado, o que é que vai fazer Belsazar? E é aquilo que o texto nos diz do versículo 2 até ao versículo 4. E o texto diz-nos o seguinte: enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém. Então é importante os irmãos perceberem o que é que está aqui a acontecer, a festa, grande pecado, e ele vira-se para os seus servos e disse: olha, tragam aqueles objetos, os utensílios, que foram trazidos daquele templo que havia em Jerusalém, consagrados ao Deus de Israel, tragam para nós agora utilizarmos para bebermos vinho neste ambiente de pecado que nós estamos a ter aqui. E diz mesmo o texto, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. E nós percebemos a ideia da orgia porque as concubinas não estavam numa festa. Elas haviam de estar no harém, mas elas agora estavam na festa. Mas elas agora estavam presentes na festa. Então vejam o que é que fizeram. O rei deu uma ordem, a ordem do rei é obedecida. Trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. E eu gosto que o Daniel repete, estão a ver? Diz o rei, deu a ordem e depois a execução da ordem, depois repete que foram trazidos os utensílios que tiraram da casa de Deus. E beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. E novamente temos aqui uma repetição. E todos agora naquele ambiente de pecado a utilizarem de forma banal os utensílios. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então, meus irmãos, vamos perceber bem o que nós temos aqui. Mas antes de podermos avançar, há uma pergunta que temos que responder. O que é que tinham aqueles utensílios? Eram taças? Considerem que seria uma taça como vocês têm em casa, é só dizer que o material era diferente, era de um material precioso, seria de ouro. Mas o que é que aqueles objetos tinham? Exatamente. Aqueles objetos não eram objetos quaisquer. Aqueles não eram objetos quaisquer. Aqueles objetos não foram comprados numa loja. Aqueles objetos foram feitos com um único propósito. Eram objetos que foram consagrados ao Senhor para toda a prática de adoração ao Deus de Israel. Vejam o que é que o texto diz em 2 de Crônicas, diz assim: também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar de Deus,
o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da propiciação, os candeeiros com as suas lâmpadas de ouro para as acenderem segundo o costume perante o santo dos santos, as flores, as lâmpadas e as tenazes eram do mais fino ouro, como também as espevitadeiras, as bacias e as taças e os incensários de ouro finíssimo. Quanto à entrada na casa, as suas portas de dentro do Santo dos Santos e as portas do Santo Lugar eram de ouro. Então nós vemos que foram objetos que foram feitos com material precioso e com um único objetivo. Estes objetos só podiam ser utilizados com uma única finalidade, em tudo aquilo que tinha a ver com os rituais do templo de adoração ao nome do Deus de Israel. Tinham uma finalidade apenas. E o que é que nós encontramos? O que é que fez Belsazar? Mandou trazer os objetos e agora vejam o que é que ele faz. Ele vai usar aqueles objetos que foram consagrados ao Senhor, ao Deus de Israel, na cabeça dele, e ele sabia. Porque quando ele deu a ordem, ele disse, tragam os objetos que foram trazidos de Jerusalém e que eram para quê? Para adorar ao Deus de Israel. Ele sabia o que fez. Não foi um ato por ignorância, não foi. E mesmo que fosse era grave, ele sabia. Só que como se não bastasse só utilizar aqueles objetos para copos, podemos dizer, vejam o que é que ele faz ainda na festa. No versículo 4. Beberam o vinho nos objetos consagrados para adoração ao Deus de Israel e deram louvores a quem? Aos deuses de ouro, deuses de prata, de bronze, de ferro. Imaginem o que é que estava a acontecer, meus irmãos. É que nós temos que ler e perceber a profundidade do que está aqui. E a pergunta que eu faço é, como é que o Senhor irá reagir? É isto que eu às vezes penso. Belsazar, ele acreditava que existiam vários deuses, entre os quais o Deus de Israel. Então ele agora manda ir buscar os utensílios consagrados ao Deus de Israel. E ele está à espera do quê? Porque se ele acredita que aquele Deus existe, porque ele acreditava que existem vários deuses, o que é que irá fazer o Deus de Israel quando vê os objetos que foram consagrados para si a serem utilizados naquele ambiente e com aquele propósito está a ser utilizado para adorarem outros deuses? Como é que o Deus de Israel há de reagir? Vamos só ver um versículo que eu gosto muito, que nos mostra que de facto Deus não brinca e nós não devemos brincar com Deus. O versículo é muito simples, diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, ou seja, aquilo que o homem fizer para com Deus, é isso que ele vai receber de volta. Deus é Deus, não é para brincar. Agora aqui importa refletirmos um pouco. Nós temos um salão, por exemplo, de despido. Qualquer pessoa que vem, por exemplo, da Igreja Católica, entrar aqui, vai olhar e este é um salão de despido. E as pessoas já perceberam rapidamente que para nós isto é um sítio que nós utilizamos para adoração ao Senhor. É um sítio que tanto dá para nós estarmos aqui numa escola dominical, dá para um culto, dá para nós celebrarmos um casamento, dá para nós termos aqui um jantar como tivemos ontem dos jovens adultos ou uma escola bíblica de férias. Dá perfeitamente para nós fazermos aqui. Mas nós temos a tendência, se por um lado há uns que acham que isto é a igreja, por outro lado há os que depois também banalizam. Não, isto é só um templo igual a todos os outros. Também não vamos cair neste erro. Aqueles objetos também eram ouro igual a qualquer outro objeto de ouro. Eram. O ourives que fez aquele vaso pode, não sabemos, pode ter feito um igual e vendido numa loja. Qual é a diferença entre aquele vaso que estava no templo e o vaso que o mesmo ourives pode ter feito e ter vendido na sua loja? Eles eram iguais, o material era igual. Qual era a diferença? Aquilo que a Eunice disse, aquele que estava no templo foi consagrado ao Senhor. Se por um lado, então, nós não devemos adorar este espaço, porque isto é só pedras, estamos aqui, pedra, madeira ou o material que nós temos aqui, mas por outro lado, também não devemos banalizar. Este espaço em que nós estamos, nós escolhemos por uma finalidade. Nós escolhemos este espaço para que finalidade? Para adorarmos ao Senhor. Por isso, aquilo que nós fazemos aqui tem sempre a ver com alguma coisa que vai redundar na glorificação do nome do Senhor. E por isso há coisas que nós não podemos fazer aqui neste espaço. Nós não podemos fazer aqui neste espaço uma discoteca.
Agora alguém dizia, mas podemos começar agora a meter música descrente? Não, não podemos. Porque este espaço, quando nós o construímos, foi com uma finalidade. Ele foi consagrado ao Senhor. Não se torna santo este espaço, não é. Mas é um espaço feito com uma finalidade. E nós é que oferecemos o espaço ao Senhor. E por isso, então, não vamos adorar objetos, mas vamos respeitar e vamos compreender que o problema ali não era que o objeto era sagrado, no sentido de ser objeto e adoração, mas era sagrado porque foi consagrado ao Senhor. E aquele objeto só tinha que ser utilizado para aquela finalidade. E o que é que Belsazar fez? Banalizou. E por isso, voltamos à nossa pergunta. Como é que o Senhor irá reagir? Aqueles objetos foram utilizados numa orgia, num ambiente de pecado. Só isso era grave o suficiente. Como se não bastasse, ele ainda pega naqueles objetos e agora vai tornar os objetos algo em que ele está a fazer adoração aos seus deuses. Quando Deus é muito claro sobre isso. Deus apresenta-se na Bíblia. Se nós não conseguirmos compreender, pensem em alguém ciumento. É assim que Deus se apresenta. Deus diz, eu quero ser adorado. E alguém diz, sim, eu adoro-te a ti, mas também... Deus diz, não, 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 não. Eu quero ser adorado sozinho. E Deus até explica, porque não existe outro Deus. Porque não existe outro Deus. Deus apresenta-se na Bíblia de forma exclusivista. É assim que o Deus de Israel se apresenta. Nós não podemos conciliar a adoração ao Deus de Israel com outra prática qualquer. Não é possível no cristianismo. E agora, este Deus, como nós o conhecemos nas Escrituras, ele tem os seus objetos a serem banalizados, podemos até dizer vandalizados, num clima de pecado e para adoração a deuses que não são nada. O Senhor reagiu de forma sobrenatural. Vejam o que é que acontece. Diz assim no versículo 5 do capítulo 5. No mesmo instante, ou seja, Deus não demorou. Assim que eles começam a cantar aquelas músicas de adoração aos seus deuses, naquele ambiente de pecado, vejam, no mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem que escreviam de fronte do candeeiro. E eu gosto depois toda esta descrição que dá aqui. Vejam, de fronte do candeeiro, na caidura da parede do Palácio Real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. O que nós temos aqui agora, imaginem, na caidura, estamos a pensar agora numa parede branca, de frente ao candeeiro, com luz suficiente para todos poderem ver, porque podia ser num sítio escuro, que não se visse, num sítio bem visível. Agora eu fico sempre a pensar como é que as pessoas ficaram, porque de repente olharam, e de certeza que se o rei olhou, toda a gente olhou para onde o rei olhou. Se o rei olhou e o seu semblante mudou, toda a gente olhou para onde o rei olhou. Então agora temos na parede uns dedos. Pronto, e a mente de criança, será que tinha mão ou será que só tinha os dedos? Será que era só um dedo? Não é importante. Mas era qualquer coisa como uma mão de homem, imaginem. Só a mão, imaginem uma mão suspensa no ar, junto à parede, e a mão agora começa a escrever. A mão começa a escrever. E a mensagem está ali bem clara, de fronte de todas as pessoas que estão a assistir. E é exatamente aquilo que estava a acontecer. Agora, como é que o rei ficou? O rei que estava alegre, naquela festa, de repente, aquela visão vai deixar o rei completamente perturbado ou turbado. E a sua alegria desapareceu. Pronto, já está. A sua alegria desapareceu. Deus, através de algo muito simples, o que é que faz? Simplesmente tira todo o ambiente de festividade e de alegria que estava ali, naquele lugar. Temos agora um problema. Temos vários mistérios para resolver. Um deles é a mão. Como é que uma mão aparece suspensa no ar, sem braço, sem corpo, e começa a escrever na parede? Mistério. O outro é, com uma mão, como é que escreve na parede? Eu, se for a esfregar, vou fazer ferida. Mas a mão estava a escrever, ou seja, tinha que ter alguma coisa, aquela mão que gravou uma escritura na parede. Eu agora estou aqui a pensar os mistérios que eu teria de resolver. Primeiro era a própria mão em si. Depois, como é que escreve na parede? A mão, imagina, eu chamar um dos irmãos, tente escrever ali. O que é que vai acontecer? O máximo era esfregar tanto e depois escrever com sangue. Mas não parece ter sido isso que aconteceu. Parece que aquilo ficou gravado na parede. E depois o problema tem a ver com aquilo que foi escrito. É que ninguém conseguia compreender. Mas parecia ser uma escrita lógica. Porque as pessoas olharam para aquilo. Ninguém disse, é um desenho.
Não, perceberam que haviam ali palavras que alguém tinha que ser capaz de ler. Agora vejam, no versículo 5 diz, agora que no versículo 7, o rei, porque não conseguia compreender, convoca rapidamente os seus sábios, aqueles que estavam disponíveis naquela hora, e diz o seguinte: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura. Trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então ele está a dizer, quem conseguir vai ser a pessoa, a seguir a mim, mais importante do império. E este versículo também trazia alguma dificuldade e com aquela explicação que eu dei, isto agora passa a fazer todo o sentido. Normalmente, quando alguém, um rei, queria agradar ou fazer alguma coisa a alguém, o que é que dizia? Lembram-se quando há uma menina a dançar numa determinada festa, no tempo do Senhor Jesus Cristo, e há o rei que vê a menina, o rei Herodes, e depois ele agrada-se da menina, o que é que ele diz? Olha, eu dou-te até o quê? Era uma expressão. Ficas a segunda pessoa. Ficas a segunda pessoa. Porquê que Nabonido não disse a Daniel, ficas a segunda pessoa no meu império? Porque o segundo era ele. Estão a perceber? Então, se Nabonido era o segundo, porque o pai dele, Nabonido, desculpem lá, Belsazar, porque o pai dele era o primeiro, o que é que ele pode oferecer a Daniel? A terceira posição. E é aquilo que temos aqui. E me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, tem todas estas honrarias, e será o quê? O terceiro, porque eu sou o segundo. E tínhamos muita dificuldade para compreender este versículo, porque nunca ninguém oferecia o terceiro lugar, oferecia-se sempre o segundo. Mas estamos a ver aqui que faz sentido, porque ele era o príncipe herdeiro, ele era o segundo. Então Daniel seria o terceiro no seu reino. E é aquilo que eu colocasse ali, Nabonido primeiro, Belsazar segundo, e o intérprete seria o terceiro. E agora ele convoca todas aquelas pessoas e eu consigo imaginar, os sábios, quando chegam ali, o rei, quando diz aquilo, eles estão todos ansiosos por interpretar. Imaginem a posição que eles agora vão adquirir. Quem interpretar fica a seguir ao rei a pessoa mais poderosa do império. E acontece do dia para a noite, não foi uma coisa que eles fizeram com muito trabalho. Imaginem, esta é a minha oportunidade de eu ser a segunda pessoa mais importante do império, com todo o poder e toda a riqueza que estava associada. O que é que acontece? Entram os sábios e, diz o versículo 8, não puderam ler a Escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Entraram, mas ninguém conseguiu ler o que lá estava. Eu fico agora a pensar, por que é que ninguém arriscou a inventar? Que alguém podia dizer que estava a perceber o que é que estava ali a ser dito. Mas ninguém arriscou. Por que é que vocês acham que ninguém arriscou? Podia ser, não, mas naquele contexto, eu fico a pensar, o rei descrever assim. Há uma mão suspensa que apareceu e escreveu. Alguma coisa misteriosa se passou. Quem é que tinha coragem de tentar interpretar, a fingir? Isto diz ao rei que tu és muito poderoso e vais... Porque para a mão aparecer há um poder muito grande por trás. Quem é que ia tentar desafiar este poder por trás daquilo que estava a acontecer? Porque lembram-se com Nabucodonosor, o que é que eles disseram ao rei? Quando Nabucodonosor teve o sonho e diz assim, digam-me o meu sonho que está na minha cabeça e a interpretação, e eu vou-vos dar honrarias. E o que é que os sábios disseram? Diz-nos qual é o sonho e nós vamos fazer o quê? Eles iam inventar. Por isso é que Nabucodonosor disse, não, digam vocês o que está na minha cabeça, que isto ninguém consegue saber. Aqui era igual, alguém podia tentar inventar, mas naquele ambiente, fica a pensar, quem é que queria inventar? Aquilo dá medo. Porque o rei está atónito. Toda a gente parou, toda a gente atónita. Não se esquece, a cidade está cercada. Há um medo latente em toda a cidade. A cidade está cercada. Não podemos tirar o contexto histórico nunca da cabeça. A cidade está cercada. O inimigo está ali na porta. Naquele ambiente todo, ninguém se vai atrever. Então,
que vai acontecer é que a rainha-mãe lembra-se, mais velha, e o rei, mais sábia, e ela lembra-se das histórias que ouviu. E vejam o que é que diz o texto. A rainha-mãe entrou na casa do banquete e disse: não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O rei Nabucodonosor o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel. Chame-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. A rainha-mãe é que diz, olha, ninguém conseguiu, mas há uma pessoa das histórias que estão relatadas, porque tudo aquilo era documentado. Há alguém que no passado já nos surpreendeu a todos. Ninguém conseguia resolver certos enigmas e este Daniel, sempre que chegava, resolvia e o que ele dizia sempre aconteceu. Então o que é que o rei vai fazer? Vai acabar por chamar o Daniel e Daniel é introduzido na presença do rei Beltesazar. Daniel agora está na presença do rei, o rei vai explicar a Daniel tudo aquilo que aconteceu, que estava a dar a sua festa e de repente vê aquela mão ali a escrever aquela mensagem que ninguém conseguia ler e interpretar. E o rei vai agora prometer a Daniel muitas honrarias, diz, se conseguires, o que eu prometi é que quem interpretar é vestido de púrpura, tem um colar de ouro e é o terceiro no reino. Esta é a mesma condição para ti, se conseguires fazer a leitura e a interpretação da mensagem que está ali. Daniel vai fazer aquilo que ele sempre fez. Ele vai rejeitar todas as honrarias. Porquê que Daniel rejeitou as honrarias? Podíamos ter várias explicações, mas há uma coisa que nós sempre encontramos de Daniel. Ele sabe que a capacidade não era dele. Então, se alguém tivesse, vamos considerar, do ponto de vista humano, se alguém tivesse que receber as honrarias, seria quem? Quem ajudou Daniel a resolver o problema. Porque Daniel sabia que aquilo não dependia da sua capacidade. Esta é uma razão. A outra é porque Daniel não se queria associar com aquilo que estava ali a acontecer. Daniel não se queria associar com aquilo que estava a acontecer e o desrespeito feito ao Deus de Israel. Então, Daniel rejeita toda a honraria e ele vai ler e vai interpretar a mensagem. E dizia o seguinte, peço desculpa. No versículo 25 a 28 diz, esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Não sabemos qual é a língua. Esta é a sua interpretação. Mene, contou Deus o teu reino, e eu gosto desta expressão forte, e deu cabo dele. É uma expressão portuguesa que nós, quando utilizamos, sabemos que alguma coisa acabou, foi despedaçada. Ele deu cabo, destruiu. Então ele está a dizer, contou Deus o teu reino e o terminou. Acabou. Pois, tekel, pesado foste na balança e achado em falta. O que é achado em falta? Os pecados e a justiça, como é que estavam? Completamente desequilibrados. O prato da balança dos pecados dele estavam muito mais pesados. Não era uma boa pessoa. E depois, continua, Pérez. Pérez, que é o singular de Parsim. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Fixem este versículo, porque este versículo é importante para percebermos o espírito profético que estava em Daniel. O que é que Daniel está a dizer? O reino ia ser dividido e ia ser dado a quem? Aos medos e aos persas. E tinha dito o Mene, o que é que diz o Mene sobre o reino? Faz sentido, terminou e é dado a outro povo. Muito bem. Basicamente a mensagem estava a dizer, Beltesazar, tu nunca vais ser rei. E Deus está-te a condenar pelo que tu fizeste. O que tu fizeste foi uma provocação muito grande. E vamos agora tentar perceber qual é o pecado de Beltesazar. Beltesazar era orgulhoso. E por causa do seu orgulho ele foi desrespeitoso e desafiou diretamente o Deus de Israel. Vamos voltar um bocadinho para trás, para as histórias de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve o sonho que foi interpretado por quem? Quando Daniel interpretou o sonho, ele disse que interpretou com o poder de quem? E o que é que fez Nabucodonosor? Mandou escrever um decreto a dizer o quê?
que o Deus de Daniel é o grande Deus. Quando houve um problema que aquela estátua foi construída, uma muito grande, e toda a gente tinha que se curvar diante da estátua, os amigos de Daniel não se curvaram e foram colocados na fornalha de fogo ardente, e entretanto nós vemos que eles não morreram. E as pessoas que os empurraram para lá para dentro morreram e eles não. E quando o rei Nabucodonosor viu que estavam ali 4, um parecia um anjo, dizia filho dos deuses, chamam-os, eles saem para fora e estavam intactos. E se lerem bem o texto, diz, nem sequer cheiro a fumo tinha a roupa. Nem sequer cheiro a fumo tinha a roupa. O que é que o Nabucodonosor fez? Disse e fez o quê? Um decreto. Os decretos estão documentados. Nós hoje estudamos a história e nós sabemos, os tratados estão documentados. Nós na história em Portugal aprendemos o Tratado de Tordesilhas. O documento existe. Está escrito. Na Torre do Tombo, que é o Arquivo Nacional, temos vários documentos históricos de tratados que foram assinados há 500, 600 anos atrás. Os documentos existem, o decreto existia, as pessoas sabiam da sua existência. E aqueles decretos que é que diziam? Que o Deus de Daniel era o Deus. Nabucodonosor ficou orgulhoso, vaidoso. E o que é que aconteceu? Deus, o Deus de Israel, castigou e ele passou a viver como um animal. Durante 7 tempos, como nós aprendemos na semana passada. Acreditamos que fossem 7 anos. E quando o rei recuperou, o rei percebeu o quê? Que o Deus de Israel, o Deus de Daniel, é o grande Deus. E o que é que ele fez? Mais um decreto. E ele sempre foi escrevendo decretos para ficar registado o seu reconhecimento de que o Deus de Israel era o grande Deus. Então, Beltesazar, sabendo disto, o que é que ele faz? Ele vai utilizar os objetos daquele grande Deus num ambiente de pecado. E como se não bastasse, o que é que ele faz ainda? Vai dar uma festa de honra a outros deuses. De honra a outros deuses. Estão a perceber? Então, isto foi muito grave, aquilo que ele fez. Vejam aqui os versículos 18 a 22. Diz assim, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, matava quem queria e a quem queria deixava com vida. Ou seja, Deus deu poder e ele usou mal. Nabucodonosor usou mal o poder. Quando se tornou soberbo e arrogante, foi derribado o seu trono real. Foi expulso entre os filhos dos homens. Deram-lhe a comer erva, como os bois, e do orvalho do céu foi, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens. Tu, que és seu filho, não humilhaste o teu coração. E vejam o que é que o versículo diz no final. Ainda que sabias tudo isso, porque se ele era o príncipe herdeiro, ele tinha uma educação que ele tinha que conhecer a história do seu povo. A história do império. Ele sabia que o rei mais poderoso daquela fase do Império Babilónico, Nabucodonosor, curvou-se diante do Deus de Israel. E o que é que ele mandou fazer? Tragam os utensílios do templo do Deus de Israel para nós utilizarmos aqui, neste ambiente de pecado. Foi o que este homem fez. E agora, vejam. E te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele quem? Do Deus de Israel, perante ti. E tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, na tua orgia sexual, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de prata e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Eu fico a pensar, ele estava numa situação de aperto, ele tinha um cerco, a cidade dele estava cercado, os medas e os persas estavam na porta da Babilónia. Ele estava com medo. Ele, em vez de decidir honrar o Deus mais poderoso que ele conhecia de todos os registros históricos, o que é que ele decidiu fazer? Humilhar o Deus mais poderoso. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. O que aconteceu, meus irmãos, foi muito claro. O que aconteceu foi muito claro. Vejam, naquela mesma noite
foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. Acabou. Estão a ver? A história é tão grande e de repente Deus, num segundo, tirou-lhe a vida. Já está. E agora vejam o que é que acontece. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do império. Então, naquela mesma noite, ele morre e o império dele colapsa. Porque lembram-se o que é que Daniel tinha dito, aquela expressão muito portuguesa sobre o reino? Deu cabo do teu reino. Nesta noite, então, entra o rei Medo-Persa e acaba por conquistar a Babilónia. Foi uma conquista pacífica. Foi uma conquista pacífica. Diz a história que os babilónios abriram as portas e o Dario, com as suas tropas, entraram. E o povo da Babilónia estava contente. Aclamou o rei Dario. Porquê? Mais alto? Nada como, se o outro está a entrar é mais poderoso, não vamos criar conflito, pode ser uma razão. Por causa da celebração, o povo estava muito descontente com a governação de Nabonide e de Belsazar. Então, sabia-se que Dario era um rei compassivo. As pessoas vão conhecendo quem são os reis conquistadores. E depois a história acaba por confirmar isso. Dario era um rei compassivo que tratava os povos conquistados de uma maneira diferente dos assírios e dos babilónios. Os assírios e os babilónios tinham uma política expansionista agressiva. Eles conquistavam uma terra, tiravam as pessoas dali, como fizeram com Daniel, levavam pessoas de outra parte do império, colocavam ali, destruíram o templo de Jerusalém, devastaram toda Jerusalém, por isso é que o profeta Jeremias chorava, porque houve destruição total. Era política de conquista, de expansão. Dario não, tinha uma política diferente. Era uma pessoa conciliadora. Então eles, querendo a festa, temendo pela sua vida e sabendo que até era um bom rei, era a notícia que passava, então eles, diante de tudo isso, o que é que fizeram? Abriram as portas e o rei Dario e as suas tropas entraram. E Babilónia, o Império Babilónio, caiu naquela noite. E a partir daí, então, vai iniciar-se aquilo que nós conhecemos historicamente como o Império Medo-Persa. Temos aqui um problema. Vejam o que é que diz. Naquela noite, no versículo 30, naquela mesma noite foi morto Beltesazar. E depois do 31. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Temos um problema. Quem era o Dario? Porque nós sabemos que com cerca de 61, 62 anos, não se sabe o certo, porque não sabe a idade em que nasceu. Quem conquistou a Babilónia, historicamente, alguém sabe quem foi? Ciro. Foi Ciro. Quem fez o decreto que permitiu os judeus regressarem? Ciro, que é o rei que conquistou. Então temos um problema. E o Dario quem é? Mas é Dario ou é Ciro? Voltamos àquele problema de há pouco tempo. Se a Bíblia tiver um erro, é grave, porque a doutrina cristã está fundada sob o princípio de que a Bíblia é o quê? Lembra-se da palavra? Inerrante. A Bíblia não contém erros. De facto, há coisas que nós não sabemos, mas que sempre a história e a arqueologia vão confirmar que a Bíblia afinal tinha razão. Isto é uma coisa que vai acontecendo sempre. Aqui ainda não se tem certeza, mas suspeita-se que fosse Gubaru, um general de Ciro, e ele é que entra na cidade. Não é a teoria mais consensual. Pudesse ser o próprio Ciro e Dario não ser o nome, mas ser um título, como nós temos títulos para várias coisas. Se eu disser o Presidente da República, aqui em Portugal, estou a referir-me a quem? Ao professor Marcelo Rebelo de Sousa. Mas é o nome dele? Não. Se eu dissesse há 10 anos atrás Presidente da República, estava a referir-me a quem? Ao professor Marcelo? Não, estava a referir-me ao professor Cavaco Silva. Estão a perceber? É um título que se dá a quem tem aquela posição. Em África, quando eu digo o Soba quem é? É a pessoa que está a liderar a tribo. Estão a perceber? Ou, se estiver no continente americano, o chefe é quem está a liderar a tribo. Ou o faraó no Egito, quem é? É quem está a ocupar a posição de rei, ou o sultão, ou o emir. Então acredita-se que pudesse ser um título. Então diz, e ele entrou. É como se fosse, o rei entrou, ou o Soba entrou,
ou Shah, se fosse na antiga Pérsia, então pudesse ser um título, não se sabe ao certo. Ou acredita-se também que o tal Dario pudesse ser uma versão de Cambises, que era o filho de Ciro, que era o príncipe herdeiro, que era uma prática muito comum nas conquistas. O príncipe herdeiro, nas grandes conquistas, queria estar associado, como aconteceu com Nabucodonosor, que ele, na grande conquista de Judá, ele é que está ali presente, ou na Batalha de Carquemis tem um papel importante, porque é o príncipe herdeiro, tem que demonstrar que é bom no campo de batalha. Está-se à espera que o rei seja um líder militar. Não se sabe ao certo. Uma coisa vos posso garantir é que a Bíblia não tem erros, até agora nunca falhou, e sempre depois o avanço arqueológico e de outras ciências acabam por confirmar aquilo que a Bíblia diz. Mas o que nós temos aqui, meus irmãos, é que aquilo que Daniel disse naquela noite foi que o império iria cair, Belsazar acabou a sua vida, Deus estava a dizer, não, já foste julgado, já acabou, vais morrer. E o que é que aconteceu? O império terminou, Belsazar morreu e Ciro entrou. E agora os irmãos já conseguem ver, com a entrada dos Medo-Persas, as coisas vão mudar um pouco. E nós vamos continuar na próxima semana. Naturalmente, aqueles que estiverem cá é que vão aprender a boa lição que vamos dar na próxima semana, não é? E por isso, vamos aqui só testar a cultura bíblica dos irmãos. Aqui tem algumas perguntas de pormenor, não são difíceis, mas gostava de ver a vossa atenção. Que povo conquistou a Babilónia? Os medos e os persas, que juntaram-se, que eram os medo-persas. Quem é que conquistou a Assíria? Um império que nós estudamos há muito tempo atrás. Foram os babilônios que conquistaram a Síria. Em que batalha, e eu lembro-me que o Marcos falou isso a semana passada, os babilônios conquistaram os assírios. Uma batalha muito conhecida. Batalha de Carquemis. Sim, sim. O que é que dizia, para quem se lembra, a inscrição na parede? Mene, Mene, Tekel e Parsim. Sim, sim. Quem sugeriu a Belsazar para pedir ajuda a Daniel? A rainha-mãe. Com quem era casada a rainha-mãe? Não, Nabucodonosor não. Leite nido? Nabonido. Se era rainha-mãe, tinha que casar com o rei, que era o pai. Nabonido, sim, sim. Também foi perguntado a semana passada, e isto é cultura bíblica, que é sempre importante, para quando lermos os livros destes profetas, as coisas fazerem sentido para nós. Quem foram os profetas contemporâneos de Daniel? Ezequiel e Jeremias. Sendo que Jeremias, Daniel vivia onde? Na Babilónia, não é? Num sítio privilegiado. Tínhamos Jeremias, que estava em atividade profética onde? Em Jerusalém. E tínhamos Ezequiel, que estava em atividade profética onde? Na Babilónia também, mas junto do povo. Estão a perceber? Então tínhamos 3 profetas em simultâneo em contextos diferentes. E quando estamos a ler as profecias, por isso é que, vejam, Daniel vai ter revelações que nós havemos de estudar. Jeremias era considerado o profeta chorão. Porquê? Porque estava onde? Em Jerusalém, quando tudo estava desolado. Estava tudo destruído. Por isso é que, quando lemos a profecia, também convém conhecer o contexto, para ser mais fácil compreendermos depois a própria profecia em si. 8. O que é que fez Belsazar para provocar o Senhor? O uso dos utensílios no ambiente de pecado e, na utilização dos utensílios, adoração a deuses falsos. Quem foi o rei mais poderoso neste período do Império Babilónico que estamos a estudar? Nabucodonosor. E agora esta pergunta, para quem ainda se lembra, lembram-se daquela estátua que o rei Nabucodonosor viu na sua visão? E a cabeça era de quê? Ouro. Representava quem? O próprio Nabucodonosor. E qual era a parte que representava os medo-persas? Era prata e era que parte? Não. Os pés era barro e ferro misturado, que é o que vem depois do ferro, que era o Império Romano. Era o tronco e os braços, não se esqueçam, os medas e os persas, ou os persas e os medas, como quiserem. Então era esta parte, normalmente a estátua representa-se assim, não é? Mas era esta parte daqui, com os 2 braços, dizem os teólogos que representava os 2 povos. Dizem que o Império Romano também tem a ver com a parte, o Império Romano, a parte da Constantinopla e a parte de Roma também, do Império Romano, mas não sabemos ao certo. Muito obrigado, meus irmãos.